Bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre o Evangelho. O Evangelho, muitas vezes a gente tem uma visão errada ou equivocada do que é o Evangelho. É muito interessante nós pensarmos sobre isso do ponto de vista que o Evangelho não é salvação em si. O Evangelho não é a salvação em si. O Evangelho, ele anuncia a salvação. É pelo Evangelho que vem a salvação. É interessante nós pensarmos que no período apostólico, antes da composição dos evangelhos, antes da composição das cartas, antes da composição da escrita do Novo Testamento, já existia uma tradição evangélica, uma tradição apostólica por via oral. Era por meio da tradição oral que se transmitia o evangelho. E o que se transmitia? O que era anunciado? Quando nós vamos para o livro de Atos e até para algumas pregações de Jesus, alguns ensinos de Jesus e algumas pequenas pregações, né, dos apóstolos em Atos, nós vamos observar que o evangelho que eles pregavam era a história de Deus, ou a história da redenção. Dentro desse contexto da história da redenção, nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a vinda de Jesus para restaurar, por meio do seu sacrifício, proporcionando salvação para o ser humano. Nós temos o desenvolvimento da ação carismática por meio do Espírito Santo e também a chamada para o sentido escatológico, a chamada para o fim, a chamada para o julgamento dentro do contexto escatológico. Então, o evangelho ele era anunciado dentro desses parâmetros. Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15, os primeiros versículos, nós vamos ver que Paulo ele fala do evangelho dentro de um contexto de uma tradição onde é pregado a morte, o sepultamento, a ressurreição e o aparecimento de Cristo, onde é apresentado a história do Salvador, a história da redenção. Então nós vemos que o Evangelho em si é a boa nova de que Deus olhou para o ser humano, olhou para a sua criação e contemplou a sua necessidade. Então, o Evangelho, ele trata disso, apresentar a solução de Deus para o problema do homem. O Evangelho, ele produz salvação, mas o Evangelho em si não é salvação. O Evangelho é a proclamação do Cristo, daquele crucificado, daquele ressuscitado. Então, quando falamos do Evangelho, nós estamos falando da história de Jesus. É interessante nós notarmos que Jesus também pregou o Evangelho. Dentro do ensino de Jesus, nós podemos contemplar que Cristo pregava o Evangelho. E que Evangelho que Cristo pregava? O Evangelho do Antigo Testamento, onde por meio das histórias, onde por meio dos acontecimentos, dos fatos do Antigo Testamento, Cristo apresentava o Evangelho de Deus. Cristo apresentava a história da redenção, com as suas
as suas implicações e com os seus benefícios. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando da história de Israel, nós estamos falando da história de Jesus, nós estamos falando do plano da redenção ou da história da redenção que apresenta a salvação para a humanidade. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.